E aí, seus lindos, como é que vocês estão? Eu, Daniel aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, vou falar pra vocês nesse vídeo sobre considerar a ideia de ter uma renda extra e não se apoiar somente naquilo que você acha que é certo pra você ou que é seguro pra você, tá bom? Então, vou contar uma história aqui pra vocês, pode ser que consiga ajudar vocês nessa ideia aí, mas antes de tudo, ó, já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal, rumo aos primeiros 1000 inscritos e vamos que vamos, tá? Então, vamos lá, um dia chuvoso aqui, tá meio friozinho, muito menos que Curitiba, logicamente, mas tá frio, tá? E a gente tá enfrentando esse frio aí, vamos que vamos. A parada é a seguinte, então, quero dizer pra vocês, contar uma história aqui bem legal que aconteceu comigo, né? Pra quem não sabe, então, eu fechei recentemente a minha clínica ali pra cuidar da minha mãe, se vocês não sabem do que eu tô falando, vou deixar no card aí pra vocês, e aí vocês vão ficar por dentro, mas enfim, resumidamente, eu me mudei, né, de Curitiba, comecei a fazer um trabalho aqui em Diamante do Oeste, enfim, e aí teve esse problema com a minha mãe, eu tive que fechar a loja pra cuidar dela, e agora já tá tudo bem, ela já tá se recuperando, mas olha só que legal, quando eu fechei a loja, meus planos inicialmente não eram fechar, né? Eram dar continuidade, trabalhar a parte do marketing, trabalhar a parte de divulgação, para poder trazer uma oportunidade diferente para a cidade aqui, né? E trazer uma terapia diferente, uma forma de ver o mundo diferente, enfim, tentar mostrar como que é o meu trabalho, enfim, como que eu faço as coisas e que funciona, que é muito bom, né? E eu tinha esse plano, mas aí por causa do acontecimento da minha mãe, eu tive que deixar os planos de lado e continuei, né, trabalhando em casa. Então, desde 2017 eu não trabalho mais CLT, né, não trabalho mais no mercado informal, trabalho no mercado de empreendedorismo, no mercado digital, enfim, né, com terapia e tudo mais. E aí aconteceu esse fato aí com a minha mãe, e aí aqui a minha ideia era trabalhar presencialmente, enfim, resumindo, eu comecei de novo a atender online, né, e comecei a fazer alguns outros trabalhos, né, e aí que veio a sacada para esse vídeo. Eu comecei a fazer alguns trabalhos, e no meu trabalho particular, aqui, tipo, para mim mesmo, eu faço algumas edições de vídeo, eu faço alguns cortes, algumas montagens, coisas simples, tá, mas que para mim fazem a diferença, né. E, enfim, aí comecei a fazer alguns cursos nessa área, né, tipo de tráfego pago, comecei a fazer curso de Instagram, fiz um curso recentemente aí, de como viver do YouTube, tá, até de um cara bem conceituado aí, mas além eu venho falando sobre isso pra vocês, e fiz aí, né, que nem recentemente terminei um curso aí sobre o Instagram, como potencializar o perfil, enfim, essas coisas assim. Comecei a ler, comecei a estudar sobre isso de uma forma mais responsável, porque antes eu fazia aleatoriamente, estava mais focado nos atendimentos, estava mais focado no meu público. E aí deixava essa parte meio de lado, assim, apesar de lá, que nem eu falei, fazer umas montagens simples, enfim, fazer algumas coisas, eu nunca estudei profundamente sobre isso. Mas, aí como eu parei, eu falei, como eu vou investir, né, na minha cabeça estava ali, investir na parte de rede social, porque eu não quero mais, não penso na possibilidade agora de trabalhar CLT, de trabalhar no mercado informal de novo, né? Não que isso seja ruim, né? Isso é maravilhoso. Se você tá aí trabalhando, você tem o seu salário, excelente, mas veja só, o que aconteceu comigo foi o seguinte: uma vez que você começa a ter liberdade, você começa a ver a possibilidade de fazer dinheiro sem que seja empregado, sem que seja vendendo o seu tempo para uma outra pessoa, ou por algo que ela acredita, mas por algo que você acredita, pelo menos para mim fez muito sentido. Então, desde 2017 eu trabalho por conta, né? Trabalho para mim. E aí, como eu disse, recentemente aí, eu fechei a clínica e aí comecei a ficar mais em casa e comecei a ler um pouco mais sobre rede social, sobre como que era viver do YouTube, sobre como que era o mercado de afiliado, enfim, várias outras coisas, tá? E olha só que legal, recentemente uma pessoa entrou em contato comigo e me pediu uma assessoria, né, uma consultoria sobre isso, tal, viu que eu tava estudando algumas coisas, tal, viu que eu tava mudando algumas coisas no meu perfil, tal, e pediu pra mim, né, algumas ideias, não sei o que, aí eu fui fazer um levantamento, fui dar uma olhada no perfil da pessoa e, tipo, vi que tinha coisas que eu tinha no meu que ela não tinha no dela, e que eram coisas muito simples, né, e percebi que, tipo, sim, o que eu fazia, por mais simples que fosse, poderia ajudar essa pessoa, né, e aí eu disse pra ela, falei, olha, não sou profissional nessa área, mas, né, tô lendo sobre, estudando agora, acredito que você deve sim reestruturar sua página, enfim, fazer algumas montagens de vídeo, algumas montagens de imagens e tal, né, para ter uma identidade, uma descrição, coisas simples, sabe, para que ela pudesse ter mais alcance. Esse era o meu pensamento. E aí disse algumas ideias para ela, tal, e aí ela gostou, assim, e falou assim, meu, você não quer fazer algum trabalho para mim, porque eu não tenho tempo de trabalhar na minha rede social, eu tenho outros trabalhos, e esses outros trabalhos me consomem muito. E aí a gente foi conversando, né, eu disse para ela que eu não era profissional, como eu falei, e enfim, e aí dei algumas ideias para ela curtiu, ela falou assim, ó, faz o seguinte, faz um valor aí, porque eu quero honrar o tempo que você vai disponibilizar para me dar essas dicas, tal, essas ideias, e se você quiser fazer algumas montagens de imagens, de vídeo para mim, enfim, quiser cuidar da minha rede social, eu autorizo a você a cuidar, e aí a gente vê pra frente o que acontece, né? E aí eu falei pra ela assim, então beleza, como eu tô trabalhando em casa, com o meu tempo livre eu consigo fazer isso pra você, e entramos num acordo,
E aí eu fechei um orçamento, né, tipo, e fechei com ela alguns trabalhos, ela aceitou e tal. Resumindo, eu tô cuidando dessa rede social, vou dar algumas dicas, e como eu falei, são coisas simples que eu vou fazer lá, mas que já vão fazer muita diferença para ela, que com certeza vai aumentar o alcance dela, vai aumentar o número de pessoas interessadas no trabalho dela, porque ela tem um trabalho muito legal. Então, assim, resumindo assim, tipo, foi isso que rolou, sabe? Então, o que aconteceu? Eu tava ali pensando na terapia, tava ali pensando no meu trabalho, mas se eu não considerasse a ideia de fazer alguma coisa que não tava no meu radar, por exemplo, assim, não era uma coisa que eu fazia para mim, não era uma coisa que eu pensava, vou monetizar com isso. Mas, como eu disse, uma coisa simples que eu sei, que ela não sabe, uma coisa diferente, que pode ajudar ela se propôs a pagar por isso, e aí eu consegui uma outra frente de trabalho. E desde que eu estou estudando, né, desde janeiro que eu estou estudando, com mais responsabilidade sobre finanças, sobre prosperidade, sobre leis universais relacionadas ao dinheiro, e, enfim, essas coisas, uma das paradas que eu vi é que todo mundo que é bem sucedido, todo mundo que tem dinheiro, são pessoas que não são ligadas somente a uma frente de trabalho, ela tem outras frentes de trabalho, ela tem outras possibilidades, ela tem outras fontes de renda, né? Então, ou elas são associadas a negócios, ou elas empreendem em outros vários negócios e tal, enfim, ou elas têm uma expertise, elas vendem aquilo, mas elas também fazem uma outra coisa, ou pagam alguém para fazer, né, como foi o caso dessa pessoa, né, que me contratou, paga alguém para fazer o trabalho que ela não consegue fazer, enfim, e aí ela começa a ganhar tempo, ou seja, que ela não pode fazer, eu vou fazer para ela, e com isso ela vai ter um retorno, e com esse retorno ela me paga, e aí eu, né, tipo assim, consigo fazer mais coisas, a gente consegue alcançar mais clientes, enfim. Resumindo, ela até me fez uma proposta no final, falou assim, ó, se eu começar a vender por causa das mudanças que você vai fazer no meu perfil, eu tenho certeza que eu posso te dar uma renda extra e, tipo, trazer mais pessoas para trabalhar com você, porque eu conheço muita gente que, assim como a mim, não tem esse conhecimento, né, por mais simples que ele seja, não tem esse conhecimento e ajuda muito, né. Então, resumindo, foi isso que aconteceu. Mas, como eu disse, se eu não tivesse considerado a ideia, se eu tivesse ficado pensando somente na minha bolha, né, no meu mundo ali, não, eu sou terapeuta, como que eu vou fazer outra coisa, como que não sei... Não, então eu trabalho online com essas pessoas fazendo terapia, estou fazendo essa consultoria para essa pessoa, e, enfim, tenho outras frentes de trabalho, outras ideias, e por que não monetizar com isso? Por que não fazer disso uma renda extra, né? E com isso, tipo assim, atingir outros públicos, conhecer outras pessoas, enfim, quem sabe aí abrir uma outra empresa, ou quem sabe aí, tipo, contratar pessoas para me ajudar, enfim, não sei, são possibilidades, tudo começou a se abrir na minha mente a partir do momento que eu entendi que eu não podia ficar fechado somente na minha ideia, somente no que eu acho que somente no que eu acho que vai dar certo, ou somente naquilo que é seguro para mim. E por isso que eu tô aqui nesse vídeo, para fazer você pensar sobre isso. Considere a ideia de, além de você ter na sua renda aí mensal, você tem alguma coisa extra. Tá, talvez você vai ter que se dedicar mais cedo para estudar sobre isso. Sim, talvez você vai ter que se dedicar para chegar um pouco mais tarde, sair do trabalho ou fazer alguma coisa ou outra. Sim, mas quantas pessoas, né, que saem do trabalho, vão fazer uma faculdade, dedicam 5, 10 anos da vida e depois tem que se colocar no mercado de trabalho, tem que se fazer reconhecido, enfim, para daí começar a ter um lucro, para daí começar a ter vantagens financeiras, para daí começar a ser uma pessoa reconhecida e bem remunerada, né? Então, assim, pensando em tudo isso, acho que vale a pena você considerar essa ideia de ver o que você tem de paixão, ver o que você tem de que você goste de fazer, que seja fora aquilo que você já faz, tá? Que seja algo que você tem possibilidade de fazer, algo que você tem possibilidade de conhecer, de melhorar e tal, sabe? Que você tem possibilidade de desenvolver e tudo é possível, né? Tudo é possível você desenvolver, ler, aprender, estudar, né? Então, como eu disse, eu estava precisando para mim, porque daí, como eu parei de atender presencialmente, eu comecei a estudar sobre para que eu pudesse alcançar mais pessoas só para o digital, né? E aí, com esses alcances, com esses estudos, com essas ideias, com essas coisas novas que eu fui aprendendo, eu já consegui essa forma de ajudar essa pessoa e já consegui remunerar isso. Então, assim, é maravilhoso a gente pensar em possibilidades fora do que aquelas que a gente acredita que só tem aquela e, enfim, entrar no mercado digital, entrar de alguma forma em algo que gere um valor, algo que seja dentro dos seus princípios, que te gere um valor, que te gere uma monetização, que te gere lucros e tal, né? E não considerar somente a ideia de ficar só no mercado, só vivendo de uma forma, porque se acontecer algum imprevisto, você pode perder esse trabalho e aí se desesperar, enfim. Também pensa sobre a ideia de gastar sempre menos, poupar mais, tá? E aí considere essa ideia de ter uma renda extra, de, sei lá, de aprender alguma coisa nova, porque isso pode ser que remunere para você, pode ser que, tipo, te traga mais benfeitorias aí, tá bom? Então é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que você aplique de alguma forma, que tenha feito sentido para você de alguma forma, tá bom? Espero te encontrar no próximo vídeo aí, sempre quando eu vim com uma ideia, com algo novo, com algo que eu esteja aprendendo, que esteja fazendo sentido para mim, né? Eu vou trazer para vocês aqui, podem ter certeza, tá bom?
Então a gente se vê, até o próximo vídeo. Valeu!